Senhora Mandíbula? E aqui vamos nós. Alguns golpes aqui e ali. Um soco bem dado na Senhora Mandíbula. Mas não parece incomodá-lo? Os céus? Outro? Outro! Você sabe o que dizem. A mandíbula é o osso mais forte do crânio. E a Senhora Mandíbula parece ser forte como uma rocha. Ainda assim, isso deve quebrar alguns dentes. Ok, já está ficando brutal. Por que não fazemos uma pausa aqui e descobrimos mais sobre a anatomia da incrivelmente forte mandíbula? Então, hoje vamos aprender tudo sobre a anatomia da mandíbula. Começaremos examinando as principais partes da mandíbula, que incluem o seu corpo e seus dois ramos. Exploraremos os marcos ósseos e forames dentro de cada parte e também daremos uma olhada em suas articulações e funções principais. Finalmente, concluiremos o tutorial de hoje com algumas notas clínicas sobre a mandíbula para ajudar a consolidar nosso conhecimento. Como você pode ver aqui, a mandíbula é o osso que forma a arcada dentária inferior. É o maior, mais forte e mais inferior, além de ser o único osso móvel do crânio, excetuando-se os ossículos auditivos. A mandíbula é frequentemente considerada uma parte do viscerocrânio. No entanto, em algumas referências da literatura, ela não é incluída como parte do esqueleto facial. A mandíbula, como já mencionamos, consiste em um corpo anteriormente e dois ramos posteriormente. Vamos começar observando o corpo da mandíbula. O corpo da mandíbula tem um formato em U, estendendo-se posteriormente em ambos os lados e contém duas bordas. Uma parte alveolar superior, às vezes chamada de borda superior, e uma base inferior, também conhecida como borda. Então, pessoal, se vocês gravem muito bem isso, a parte onde está os dentes, a gente fala parte alveolar ou processo alveolar. É a mesma coisa. Quando o paciente perde os dentes, os elementos dentários, o organismo reabsorve a parte alveolar. Tudo bem? Então, eu tenho parte alveolar, eu tenho o corpo da mandíbula e eu tenho a base da mandíbula. Quando eu estou falando base da mandíbula, é só a parte inferior da mandíbula. Inferior. Ele também tem duas superfícies, uma externa e uma interna. Aqui, ó, outra coisa, vocês vão ver que o corpo da mandíbula, ele vai ser subdividido em algumas partes. Vou pegar um negócio. Eu acho que todo mundo já sabe, mas só para fixar, a mandíbula então a gente vai ter duas paredes, né? A parede vestibular e a parede lingual, tá? Então a mandíbula, ela é o oposto da maxila. Eu tenho uma cortical, né, muito densa e uma quantidade medular menor. Tá? A parte alveolar da mandíbula atua como ponto de fixação de todos os 16 dentes inferiores. Isto se você não escolher o boxe como carreira, certo? O termo alveolar se origina da palavra latina. São 16 dentes mesmo? Com ou sem o cílio? 16 é com ou sem o cílio? Com. Alvéolos significa pequena cavidade ou cavidade oca e refere-se à cavidade em que cada dente se situa. Os outros 16 dentes superiores podem ser encontrados ancorados na maxila. A maxila é um osso do viscerocrânio que fica logo acima da mandíbula. O corpo da mandíbula se articula com a maxila por meio dos dentes quando você fecha a boca. Uma fina lâmina de osso, conhecida como septo interalveolar da mandíbula, separa cada alvéolo dentário adjacente.
Esses septos garantem que os dentes tenham espaço suficiente para crescer. Vamos parar aqui para não gerar. Então você tem o processo alveolar, que é onde fica todos os dentes, Isso. que é a parte superior. E nesse processo ainda tem o septo. Aí, vamos dividir aqui. Tá dando para ver aqui? Eu vou desenhar um birradicular para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu sou péssimo de desenho, tá? Tá escuro. Não quero. Muito escuro. Então eu tenho um processo alveolar, seria todo o alvéolo que está segurando o dente. Eu tenho o septo interdental, é o septo ósseo que separa um dente do outro. Tem que ficar muito claro isso. E eu tenho o septo interradicular, que é o que separa uma raiz da outra. Então vocês vão ouvir essas palavras muito, por exemplo, em cirurgia. Faz a remoção do septo intraalveolar. Não, nesse aí você faz a remoção do septo interradicular. Um septo divide, separa as raízes e outro os dentes. Então tudo isso aqui é o processo alveolar. Daqui para baixo é o corpo da mandíbula. E aqui embaixo está a mandíbula. Tudo bem? Então é justamente essa parte aqui, ó. Até onde está o ápice das raízes vai ser todinho reabsorvido. Vai ficar só a base com uma parte do corpo da mandíbula, que é a boca do paciente mais velho. Tá? Alguma dúvida sobre isso? Ficou claro? E depois nós vamos subdividir o corpo da mandíbula. Nenhuma dúvida? Oi. Eu posso falar então que as papilas estão localizadas nos septos intradural Estão sobre sobre os septos. a papila. Você não pode falar de gengiva. Entre separar as raízes intra. Então, olha aqui, Intradental. aqui eu tenho dois dentes, tá? E eu tenho essa estrutura óssea aqui entre um dente e outro. Tá? Esse ápice aqui a gente chama de crista óssea. E essa estrutura aqui é o septo inter. E a gente tem, quando o dente é multiradicular, eu tenho um septo entre as raízes. Aí é o septo inter. Ah, não, agora eu entendi. Entendeu? Não, eu tinha boiado. Beleza? Então, se eu perguntar, existe septo interradicular em dente uniradicular? Não. É isso que eu estou falando. Uma pergunta ridícula, mas é uma pegadinha e fala, tem. Então, Aonde é que ele está? Me mostra, entendeu? Eu também adoro, é fácil. Ele acabou de me explicar e eu mesmo explicando. É. Vamos passar para a borda inferior do corpo da mandíbula, que é conhecida como base da mandíbula. Essa estrutura é uma borda livre que se estende posterolateralmente a partir da linha média. Agora, se virarmos o crânio e olharmos para a mandíbula por trás, você pode ver que próximo à linha média da base da mandíbula há duas depressões rasas, uma de cada lado, que são conhecidas como fossas digástricas esquerda e direita. Esses são É justamente aonde o músculo digástrico, o ventre anterior, vai inserir na mandíbula. São dois, um de cada lado. Eles inserem na fossa mandibular, na parte interna da mandíbula. O que esse músculo faz? Nós vamos ver de novo, mas adiantando. Ele traciona na hora que eu vou abrir a boca. É o digástrico que está tracionando. Tudo bem? Então eu sei que se eu vou fazer uma cirurgia, por exemplo, vou descolar toda a face igual da mandíbula, a gente vai ver lá na frente, a gente não pode fazer isso. A gente vai ver outro Dente músculo que é a osso, para o boca. dente. A gente tem que ir fazendo uma associação. Oi? Eu escrevi os locais de inserção intradental. dos É ventres inter. anteriores dos músculos digástricos esquerdo e direito, respectivamente.
Agora que exploramos as bordas do corpo da mandíbula, vamos dar uma olhada nas estruturas da sua superfície externa. Mas antes de fazermos isso, precisamos voltar um pouco no tempo, até o desenvolvimento fetal. Durante o desenvolvimento fetal, a mandíbula na verdade consiste em duas estruturas cartilaginosas, uma direita e uma esquerda. Essas estruturas ossificadas começam a se fundir, formando a mandíbula óssea por volta de 2 anos após o nascimento. Depois que os ossos se fundem, uma delgada crista óssea na linha média da mandíbula pode permanecer nas superfícies interna e externa. Essa crista óssea é conhecida como sínfise mandibular. No entanto, não é uma sínfise verdadeira, pois não há cartilagem entre os dois lados da mandíbula. Podemos até sentir essa estrutura se colocarmos o dedo entre a ponta do queixo e o lábio inferior e movermos o dedo para frente e para trás. Você já percebeu como algumas Para pessoas... você sentir essa síntese, sempre com força, tá, gente? É só passar não, porque o músculo mentoniano ele é muito forte. Tá? Tem uma pequena covinha ou fenda no queixo. Depois eu- Isso ocorre como resultado de uma falha de fusão completa dos dois lados da mandíbula. Entenderam? Inferiormente, a sínfise mandibular se divide para formar uma elevação óssea triangular, conhecida como protuberância mentual. O termo mentual origina-se da palavra latina mentum, que significa simplesmente queixo. Portanto, essa estrutura, como o nome sugere, contribui para a proeminência do queixo. Em cada lado da protuberância mentual estão os tubérculos mentuais esquerdo e direito da mandíbula. Se olharmos atentamente para a protuberância mentual triangular, podemos ver que a base desse triângulo está deprimida no centro, mas elevada em ambos os lados para formar os tubérculos mentuais. Essas duas pequenas saliências nas superfícies externas do corpo da mandíbula também contribuem para a proeminência do queixo. A seguir, encontramos os dois pequenos orifícios que podemos ver aqui na superfície externa do corpo da mandíbula. São os forames mentuais, que estão localizados na metade do caminho entre a parte alveolar e a base da mandíbula. Superolaterais, a protuberância mentual. Os forames esquerdo e direito ficam logo abaixo dos segundos pré-molares inferiores em ambos os lados. Vocês vão ver na literatura, tá? Muitos livros de anatomia e alguns de anestésia não falam que estão logo abaixo do segundo pré-molar, mas falam muito entre os pré-molares. O que vocês vão começar a olhar? Radiografia panorâmica, vocês vão ver essa variação da normalidade. Alguns forames mentonianos vão estar abaixo do ápice do primeiro pré, alguns entre os dois prés, alguns entre o segundo pré. É uma média isso, tá? E no programa tá indo. Então, sim, por isso que vocês sempre vão ouvir falar, se vocês algum dia forem ficar na clínica comigo, até a clínica geral eu sempre peço uma radiografia panorâmica, muito mais para ajudar na técnica anestésica, para a gente ver essas variações anatômicas, tá? Estes pequenos orifícios formam as aberturas externas dos canais mandibulares, que transportam os nervos e os vasos alveolares inferiores. Quando essas estruturas saem dos canais mandibulares, elas se tornam os nervos e os vasos mentuais. Agora, É só para explicar uma coisa para vocês. canais mandibulares, que transportam os nervos e os vasos alveolares inferiores. Para adiantar, só para vocês entenderem. Lá, a gente vai ver daqui a pouco o forame da mandíbula, que está na face interna da mandíbula, que vai passar um dos principais nervos que a gente vive no dia a dia, que é o alveolar inferior. Ele passa por dentro da mandíbula, né, e chega no forame mentoniano, ele externa o nervo, a veia e uma artéria, que recebe o nome de mentoniano. Nervo, artéria e veia mentonianos. Só que depois do forame mentoniano, intraósseo, continua o nervo mudando de nome, passando para incisivo, tá? Existem mudanças a cada região que ele está. Bem? Então, o forame mentoniano, o nervo mentoniano não é o mesmo que o nervo incisivo, são completamente diferentes. Depois que passou do forame mentoniano, internamente ele muda de nome para nervo incisivo, para inervar os incisivos. Bem?
Quando essas estruturas saem dos canais mandibulares, elas se tornam os nervos e os vasos mentulares. Agora, vamos isolar a mandíbula. Uma outra coisa, quando vocês verem na radiografia panorâmica, aquela linha radiolúcida dentro do corpo e ramo ascendente da mandíbula, nunca falem, eu estou vendo o alveolar inferior. A gente não vê tecido, a gente não vê estrutura nervosa. Eu estou vendo o canal mandibular. Eu não sei aonde o nervo, veia e artéria estão dentro daquele canal. Pode estar no teto, pode estar no assoalho, na parede vestibular, na parede lingual. A gente não vê. A tomografia, muitas vezes, você vai ver no corte parassagital, tomografia, aqueles quadradinhos, o pessoal imagina, vem geralmente um ponto vermelho ou laranja dentro daquele canal, chutando que está lá. Mas a gente não sabe precisamente aonde ele está. O que me interessa é saber exatamente onde o canal está. Que eu sei que dentro do canal está o nervo. Então a minha cirurgia, por exemplo, vai ser baseada em sair de perto daquele canal. Ou fazer movimentos de extração para aquele dente, por exemplo, não entrar, ou se ele já estiver um pouquinho dentro do canal, ele não pressionar aquele nervo. Então a gente nunca, em hipótese nenhuma, a gente vê o feixe vaso nervoso no alveolar inferior. Se alguém falar isso, está errado. Tecnicamente está errado falar isso. Para que possamos ver o último marco na superfície externa do corpo da mandíbula, as linhas oblíquas. As linhas oblíquas são duas cristas ósseas que se estendem da borda anterior do ramo na direção anterior-inferior e se dirigem para o tubérculo mentual. O aspecto distal dessas cristas fornece o local de inserção para os músculos depressores do ângulo da boca. Agora vamos ver os pontos de referência. Falou da linha oblíqua, agora no corpo da mandíbula, falou? Nós vamos ver daqui a pouco. Eu tenho a linha oblíqua externa, que essa acabou de mostrar, e a gente vai ter também a linha oblíqua interna. Bem? Da superfície interna do corpo da mandíbula. Os primeiros pontos de referência que encontramos na superfície interna são as espinhas mentais, também conhecidas como tubérculos genianos, dois pequenos processos da linha média encontrados na face posterior da sínfise mandibular. Eles podem ser divididos em uma espinha mental superior e uma inferior. Em alguns livros vocês vão ouvir falar só de tubérculo geniano. Em outros livros vai vir espinhas genianas. É a mesma coisa. Tá? A gente vai ver que é onde se insere o músculo da língua. Tá? A espinha superior fornece o local de inserção para um dos músculos extrínsecos da língua, o músculo genioglosso, enquanto a espinha mental inferior fornece o local de inserção para os músculos genioides direito e esquerdo. A superfície interna da mandíbula é dividida pelas linhas miloioides oblíquas. As linhas miloioides são cristas ósseas bilaterais que se estendem logo abaixo do terceiro dente molar, em uma direção anterior-inferior e se dirigem à borda inferior da síntese mandibular. A linha miloioide é a linha formada pelo músculo miloioide que faz o assoalho da cavidade bucal. Quando eu vou fazer um descolamento, por exemplo, na cirurgia, a gente não ultrapassa essa linha miloioide. Nós vamos descolando, faço lingual, de repente eu vejo aquele feixe muscular. Ali é meu limite, a gente não ultrapassa aquilo ali. Na época, se vocês forem de técnica cirúrgica, vocês vão ver que hoje existe outro tipo de técnica para a gente avançar nessa região. Então, também chamada de linha oblíqua interna. Entendeu? Então, é associar a linha miloioide, insere o músculo miloioide, que faz o assoalho da cavidade bucal, o assoalho da língua. Bem? Como o próprio nome sugere, as linhas miloioides esquerda e direita... Outra coisa, por que eu preciso saber hoje? Como se tem até hoje 75% de erro na técnica anestésica no alveolar inferior, artério-mandibular, hoje está se usando muito, quando eu tenho um fracasso na técnica do lingual, a gente fazer punções no fundo de assoalho bucal na região da linha oblíqua externa ou do músculo miloioide, que eu consigo fazer o bloqueio do nervo lingual.
Existe hoje não sei quantas mil pessoas no mundo estão estudando um modo de abolir a técnica do alveolar inferior para facilitar a nossa vida, porque o erro é muito grande dessa técnica. Fornece nos locais de inserção para os músculos miloioides direito e esquerdo, que sustentam o assoalho da boca. Acima do terço anterior das linhas miloioides estão as fossas sublinguais esquerda e direita. A fossa sublingual é uma reentrância óssea em ambos os lados da face posterior da sínfise mandibular. Esta pequena depressão rasa, que podemos ver destacada aqui, fornece um pequeno apoio para a glândula salivar sublingual, logo abaixo dos 2 terços posteriores da linha Glândula sublingual, a gente tem uma. Glândula submandibular a gente tem 2 e glândula parótida a gente tem 2. Tá? Então ela fica logo abaixo, tá, na linha média e na face lingual. Dependendo da pessoa, quando tem abertura de boca muito grande, se você começar a pressionar a face lingual, pode ser que você solte o pichalinho, sabe? Aquele jatinho da pessoa de mais. Uma regra aqui. miloioide está outra estrutura óssea, conhecida como fossa submandibular. Esta também é uma fossa pareada, o que significa que há uma fossa esquerda aqui e uma fossa direita aqui. Essas fossas abrigam outro par de glândulas salivares, conhecidas como glândulas submandibulares. Agora que exploramos as superfícies e bordas do corpo da mandíbula, vamos nos dirigir posteriormente para os ramos da mandíbula. Só uma nota técnica aqui. As glândulas maiores, parótida, submandibulares e sublingual, não fazem parte mais da odontologia, não fazem parte mais da boca maxilofacial. Foi tirada da gente. Tá? A gente não mexe mais. Tá? Antigamente, a gente, quando era, por exemplo, um adenoma pleomórfico, um tumor benigno de glândula parótida sublingual, a gente podia operar e remover. Hoje não pode mais. Mesmo benigno, principalmente maligno, a gente tem que encaminhar os cirurgiões com esse pescoço. Tiraram essa parte da gente também. Tá? Daqui a pouco a gente vai passar uma restauração. Os 2 ramos largos ascendem posteriormente em cada lado do corpo da mandíbula. Cada ramo é quadrilátero e consiste em 4 bordas. Uma borda inferior, uma borda posterior, uma borda anterior e uma borda superior. Também podemos encontrar 2 superfícies, uma superfície medial e uma superfície lateral. Então, a gente definindo uma faixa, então o corpo vai até a região de terceiro molar, ou aqui onde começa o ramo ascendente, tudo bem? Então, esse retângulo todo me define o corpo da mandíbula, o ramo da mandíbula, tá? Daqui para anterior, eu tenho o corpo da mandíbula. Não pode ter dúvida quando eu falar ramo e corpo, tudo bem? Região mentoniana, estou falando da parte anterior. Base da mandíbula, processo alveolar, não pode ter dúvida nisso, tá? Começaremos aprendendo sobre as bordas. A borda inferior do ramo é uma... Outra coisa, na marcação aqui vocês notaram que não marcou o côndilo, marcou o processo coronoide e o ramo. Na anatomia a gente separa o côndilo para estudar isso separado, ele não faz parte do ramo. Mas você pode falar que na face posterior e superior está o côndilo no ramo. Bem? Só que a gente estuda separado. Estrutura óssea reta e espessa, que é contínua com a base da mandíbula. A borda posterior do ramo é ligeiramente arredondada e geralmente é coberta pela glândula parótida, como podemos ver aqui. Essa imagem que eu vou mostrar para vocês está dando melhor para ver. Então eu tenho o ramo da mandíbula, tá? Aqui eu consigo ver a linha oblíqua externa. E não sei se vocês vão conseguir viajar na maionese e ver aqui, ó, essa região aqui, ó, ela tem uma elevação. Vocês conseguem reparar? Tá? Essa elevação, vocês vão ver daqui a pouco, ela recebe o nome de tuberosidade massetélica, que é onde vai inserir o músculo masseter, o músculo mais forte do corpo humano proporcionalmente. Tá? Ele vai sair aqui da região de arco zigomático e vai inserir aqui. Então é justamente você fechar a boca e travar com força, você vai ver que essa região ela vai inchar. É o masseter trabalhando. Tá? Na região, principalmente se você colocar a mão na tuberosidade, na flexião. Fecha, traciona ele inteiro. Tá?
Ao mesmo tempo que ele é o mais forte do corpo humano proporcionalmente, ele é um dos mais delicados. Junto com o ligamento periodontal, a gente é capaz de pegar um fio de cabelo, colocar entre os incisivos e morder, a gente consegue sentir. De tamanha especificidade que o ligamento periodontal e a musculatura da face. Pode ser muito delicado, mas não pode ser muito bruto ao mesmo tempo. A borda inferior do ramo da mandíbula se estende posteriormente para encontrar a borda posterior no ângulo da mandíbula. As partes da mandíbula são altamente variáveis na literatura. Deu para entender o ângulo da mandíbula? Essa é questão de prova. Onde está situado o ângulo da mandíbula? É o encontro. Corpo e ramo. Ângulo da mandíbula. Mas engraçado, vamos lá, por favor. Ele pega o corpo? Hã? Ele pega o corpo? Não, eu falei errado, eu viajei. Ah, Eu viajei, foi mal. susto, irmão. É droga. Alzheimer. Então, eu posso Se eu olhando pra classificar que Gabriela, eu eu fiquei encontro... pensei em esquerda e direita. Eu encontro... Eu posso falar que é o Falei errado. encontro de quem? Não, ele Eu tá vou voltar ali. aqui. Vertical e horizontal. É? Dondada e geralmente é coberta pela glândula parótida, como podemos ver aqui. A borda inferior do ramo da mandíbula se estende posteriormente para encontrar a borda posterior no ângulo da mandíbula. Borda aí. As Borda partes da inferior, mandíbula borda são posterior. altamente variáveis na literatura. Algumas fontes identificam o ângulo da mandíbula como o ângulo onde o corpo e o ramo se encontram. Porém, para o propósito deste tutorial, classificaremos o ângulo da mandíbula como sendo formado pela interseção entre as bordas inferior e posterior do ramo. Nesta vista lateral do crânio, A gente consegue ver muito bem o ângulo da mandíbula em pacientes braquicefálicos. Quando eu falo paciente braquicefálico, é o paciente que tem a cara mais quadrada, geralmente homem. Você vê esse vínculo aqui, você vê ele muito bem delimitado. Todo mundo quer Hã? Todo mundo quer marcar uma mandíbula nesse... podemos Tem ver que deixar claramente a natural, borda não mexe inferior, com trem, não. ligeiramente horizontal, usando a borda posterior vertical Meu do pão ramo de para cada formar dia. o ângulo da mandíbula. Esse ângulo, também conhecido como ângulo goníaco, varia de 110 a 130 graus e pode variar entre idade, sexo e etnia. É tipicamente evertido ou voltado para fora nos homens, mas é frequentemente invertido ou voltado para dentro nas mulheres. A borda anterior do ramo é mais fina e é Esse ponto goníaco, esse ponto ele existe quando, por exemplo, o paciente vai montar um aparelho. Então é um dos pontos do traçado cefalométrico, aquela pasta ortodôntica que o dentista pede. A gente tira várias medidas para a gente ver crescimento de mandíbula no sentido antero, posterior e super inferior. E a gente tira outras medidas da maxila para a gente ver se esse paciente está crescendo normalmente, ou se ele é, por exemplo, um classe 3, aquele paciente tem um queixo gigante, ou um classe 2, aqueles pacientes que não têm queixo. E também ver se a maxila está crescendo de uma forma correta ou não. Tá? contínua com a linha oblíqua do corpo da mandíbula. A borda superior é a borda mais complexa do ramo mandibular. Então vamos dar uma olhada em algumas estruturas mais relevantes aqui. A borda superior consiste em dois processos ósseos separados por uma incisura. O processo coronoide é a extensão óssea. Incisura, deu para entender? É aquele U. Incisura da mandíbula. Esse U aqui, ó. Incisura da mandíbula. Parece uma ferradura. Óssea de formato triangular que se projeta na direção antero-superior. A borda anterior do processo coronoide é contínua com a borda anterior do ramo. Nesse processo coronoide, que músculo que se insere nele? A gente acabou de ver no começo da aula. Que osso que a gente viu na primeira parte da aula? O músculo grandão que sai lá, passa na fossa. O osso temporal. Ele vai inserir no processo coronoide. Este processo é um importante local de inserção para os músculos temporal e masseter, que são músculos da mastigação. Mais que mais ou menos. Posteriormente ao processo coronoide está a incisura mandibular. A incisura mandibular é a indentação óssea na face superior do ramo que se estende entre os dois processos da borda superior. Essas incisuras criam uma passagem para o nervo e vasos massetéricos. Os processos condilares ou côndilos mandibulares se estendem posterior-superiormente a partir da junção das bordas superior e posterior de cada ramo. Então, eu quero que vocês gravem bem o seguinte:
processo. Processo, como a gente tem falado desde lá de trás, é o todo, tá? É o todo. É o todo, porque daqui a pouco nós vamos dividir cabeça, mandíbula, pescoço, fossa pterigoide, por aí vai. Então, quando eu falo processo condilar, é o côndilo pegando, falando grosseiramente, para vocês entenderem a princípio, é a cabeça e o pescoço. O processo condilar é o todo, tudo bem? Depois a gente vai falar por parte. Pegou onde é que você bateu? Eles podem ser encontrados posteriormente as incisuras mandibulares, como podemos ver aqui. Cada processo condilar é composto pela cabeça e colo da mandíbula. Colo da mandíbula. Alguns livros vocês vão ver. Pouco, mas vocês podem ver. Pescoço da mandíbula. Pouco usado. Hoje se usa mais colo, mas não está errado. Tá bom? Como já mencionamos brevemente, o aspecto superior do processo condilar é conhecido como cabeça da mandíbula. Esta é uma Cabeça da mandíbula. O côndilo, mesma coisa. Colo ou pescoço é a mesma coisa. Aonde ocorre a maior incidência de fratura no processo condilar? No colo ou no pescoço da mandíbula. Por que a fratura é justamente ali? Porque o Papai do Céu é tão perfeito que se não quebrasse ali o côndilo, ele entrar dentro do crânio e matava a pessoa na mão. Ele fratura ali, ou para medial ou para lateral. Tá? É muito perfeito. Píce óssea arredondada que se articula com a parte escamosa do osso temporal, formando a articulação temporomandibular. Lembra lá? Osso articular, A articulação temporomandibular conecta o ramo da mandíbula ao neurocrânio. Entre as duas superfícies articulares da articulação temporomandibular, encontramos um disco articular fibrocartilaginoso. Este disco separa a articulação em dois compartimentos. A parte superior da articulação permite a protração e a retração da mandíbula. Articulação em dois compartimentos. Só vou mostrar uma compartimentos. coisinha para vocês aqui que vocês têm que ficar atualizados. Existe um tipo de luxação que eu falei para vocês. Geralmente o paciente relata estalo quando vai abrir ou fechar. Geralmente esse estalo quer dizer que o disco, na hora que você está abrindo ou fechando, ele está pulando para frente da cabeça, do côndilo, ou indo para a lateral, para a mesial. Ele está saindo do lugar dele. Porque qual que é a função dele? Diminuir atrito nessa movimentação de rotação, translação e impacto da cabeça da mandíbula. Então, quando acontece ele ficar saindo do lugar várias vezes, tem uma luxação do disco. Existe uma cirurgia, já tem alguns anos, que chama-se ancoragem do disco articular. Está na moda isso agora. A gente está pegando, custa caro, a gente perde dinheiro, está na modinha agora fazer isso. O que você faz? A gente imagina um fio de sutura, tá? Estou falando isso porque eu quero que vocês fiquem antenados no negócio. Imagina um fio de sutura. Imagina um fio de sutura, beleza? E na ponta, tá? Ele tem exatamente como se fosse uma âncora de navio. Exatamente. Só que esse fio é um fio, uma parte dele de aço e outra de nylon ultra resistente. O que a gente faz? Eu passo o fio de sutura dentro desse disco, venho aqui para trás, faço uma perfuração no côndilo, um pouco mais próximo do pescoço, o colo da mandíbula, como se eu estivesse fazendo uma perfuração para implante, uma broca mínima, e eu travo essa âncora aqui dentro. Eu coloco esse disco em uma posição fixa para cima. Não acontece isso não. Tá? Só para vocês saberem que existe essa técnica hoje. Então, quando vocês ouvirem falar de ancoragem de disco, é essa técnica. Tá? O plano de saúde geralmente não paga. A parte superior da articulação permite a protração e a retração da mandíbula, enquanto a parte inferior permite o movimento de elevação e depressão. A cabeça da mandíbula é apoiada e continua inferiormente com o colo. O colo da mandíbula forma a face inferior do processo condilar e é contínuo inferiormente com o ramo da mandíbula. Na face anterior do colo há uma pequena reentrância óssea, conhecida como fóvea pterigoide. Essa pequena fossa fornece um local de... Daniele, fóvea é um pouquinho mais raso que fossa. Eu ia falar isso agora. Entendeu? Então assim, a anatomia você tem que viajar na maionese, é como se fosse assim, ó. Vou exagerar aqui, né? Fóvea
fossa, é profundidade, tá? Fosseta é bem pequenininho, sabe? É irritante, não é irritante, pode chegar na pergunta. É irritante. Os caras que fizeram isso, eles não fumaram, eu não sei como é que eles fizeram. Inserção Tem que viajar demais, distal né? para o músculo pterigoide lateral. Aqui, ó, essa imagem é muito boa de ver. O músculo pterigoide lateral, ele vai dar origem lá no processo pterigoide, na lâmina lateral. Olha como é que a gente vai juntando tudo agora. Olha porque eu tenho que saber uma parte do cianóide. Ele vai sair da parede lateral do processo pterigoide e ele vai unir as suas fibras na fóvea pterigoide, um pouco abaixo da cabeça da mandíbula. Tá dando para seguir a viagem da maionese? Então, quando ele contrai, eu começo a abrir a boca, junto com a galera de gastro, vamos ver. Tudo bem? Tem que começar a fazer essas associações agora. E em vermelho aqui, para adiantar para vocês, eu tenho um músculo pterigoide medial, que vai sair também do processo pterigoide, mas da fossa, do processo pterigoide, vai inferiormente se inserir na base da mandíbula, mas do lado lingual, na tuberosidade pterigoide. Então, é basicamente o seguinte: o pterigoide ele vem pela face lingual e o masseter pela face vestibular ou externa. Eles se unem na base da mandíbula em região de ramo, num feixe só. Os dois se encontram. Exatamente, um interno e outro externamente. Tem que começar a fazer associação. Tá? Chique demais. Agora que já vimos as bordas do ramo da Não, muito mandíbula, legal, né? vamos dar uma olhada em cada uma de suas superfícies. Muito bom. Como já sabemos, o ramo da mandíbula tem uma superfície lateral ou externa e uma superfície medial ou interna. A superfície lateral é uma lâmina plana de osso, encontrada nas faces externas dos ramos direito e esquerdo. A maior parte da superfície lateral é coberta pelo músculo mais forte do corpo humano, o músculo masseter, que é um dos músculos da mastigação. Então, olha aqui, ó. Qual que é a origem do músculo masseter? A gente vai ver isso lá na frente de novo. Que osso que é esse? Maçãzinha do rosto. Zigomático. Corpo do zigomático e um pedaço do arco zigomático. Ele tem dois feixes, o superficial e o profundo. Aqui você está tocando nele. Ó. Ele sai, ele é quase um retângulo perfeito. Desce aqui e insere aqui ó, na tuberosidade massetérica na face lateral. Trava o dente, aí você vai ver ele levantando na hora. Mas aqui, ele tem dois feixes, né? Tá vendo? Um passa por Não, dentro. os dois são Os dois são externos. externos? Só que um é mais superficial e o outro é mais Gente, profundo. Então, E qual que seria a Deu maior sentido? força? Olha um tanto de dedos O que a aqui. gente sente E trava de uma vez. Sente direito. superficial. Deu sentido? Oi? O que a gente sente é o superficial, não o externo. Dá pra É. sentir Qual que tem direito. maior força? O Aí a superficial. mandíbula É você brutal. percebe Mais direito. forte? É brutal. O feixe dele é muito maior. É brutal. A superfície lateral do ângulo da mandíbula contém uma área rugosa conhecida como tuberosidade massetérica. Este é um importante ponto de inserção para o músculo masseter. A Tuberosidade superfície masseteriana. medial pode ser encontrada na face interna de cada ramo da mandíbula. Existem alguns marcos ósseos nesta superfície e vamos examiná-los mais de perto. Eu sei, mais marcos. Mas ei, isso é o que acontece quando você aprende anatomia óssea. A galera aí. Na porção central da superfície medial do ramo da mandíbula, existe um pequeno forame, conhecido como forame mandibular. O forame mandibular forma a abertura interna do canal mandibular e permite a passagem do nervo e vasos alveolares inferiores. Anterior ao forame mandibular, temos uma pequena projeção óssea conhecida como língula da mandíbula. Vai inserir o Essa ligamento. projeção fornece um local de fixação para o ligamento esfenomandibular, que auxilia no Só de falar ligamento esfenomandibular, você sabe de onde que ele vai e para onde que ele vai. Só que você tem que saber o lugar. Entendeu? Mas já facilita. Ele sai de algum lugar daquele esfenóide, daquele morcego, que já senta e vai para o mandíbula. Tem que segurar o ponto. Não, tem que brincar um pouco, não mistura.
A língula é o ligamento. Então, aí eu vou mostrar. Não, a língula é só É um. porque Eu vou mostrar aqui agora pra vocês. aplicativo aqui, Vou mostrar entendi. essa parte pra vocês no meu A exercício. língua insere o ligamento. A língua, acho que tem. A língula é aqui, ó. A mandíbula tá quebrada, desviada. Aqui, ó. Gabriela fez um burro da minha mandíbula. Vou mostrar pra vocês. Coitadinha da Gabriela. Hã? Tadinha Tudo é ela. dessa Tudo é Gabriela. dela. Quando tá errado, é Tá dela. do lado do Ô, Gabriela, seu Gabriela. É, o forame tá aqui e ali. Eu vou achar que eu gosto de vocês. Senhor. Não, anterior. Anterior. É, não é, Ricardo? A língula fica anterior Ao forame da mandíbula. Posterior seria esse. É, eu mostrei aqui. Ele é uma forma, uma falsa, pode falar que ele é uma falsa, não? O quê? O local da língua. Não. Eu acho que Ele é uma proeminência. Quê? é uma coisa Não tô mais. entendendo mais. Ah, tá. Então ela é tipo, aqui, ó. Entendi. Como se fosse É, uma- filha, não é facinho não. É um ponto inverso. Ai, não. Acho pra mostrar. Vai achar aí. É o local que fica. Ah, isso não tá bom. Não pode, mas não vou divulgar esse vídeo. Achar uma bolha. Deixa eu falar. Você vai tremer a cabeça. Eu quero ver inteira se for dois juntos. Petitinha, mas quanta coisa tem. Se vocês forçarem um pouquinho, Nossa. ó. Se vocês forçarem um pouquinho, vai dar pra vocês verem. Então eu tenho aqui, ó, o canal mandibular, bilateral, e eu tô vendo os forames mentonianos aqui. Bem? Aí essa, vocês estão vendo que aqui, vamos supor, tá mais acinzentado, e de repente aqui fica um pouquinho mais radiolúcido. Radiolúcido é preto, né? Então essa aqui, ó, essa regiãozinha aqui, ó, é o forame da mandíbula. É onde eu quero acertar a minha agulha na técnica pterimandibular. Bloqueio alveolar e seguro. Tudo bem? E vocês conseguem ver, ó, vai ter que dar aquela viajadazinha, né? Aqui, ó, tá um pouquinho mais radiopaco que um triângulozinho. Tá. Sério? É a língua da mandíbula. Olha que top, velho. Tem como não gostar disso não, velho. Hein? A língua da mandíbula. Que língua. Você tá pensando em beijar na boca, terça-feira, 10h30. A língua da mandíbula. Ela tá anterior ao forame da mandíbula. Que é onde que vai passar. Não, ali vai vir o ligamento seno-mandibular. Porque a gente vai ver lá na frente quais são os ligamentos verdadeiros da mandíbula e quais não são. Entendeu? Então dá pra gente ver. A panorâmica é top demais. Olha aqui, ó. Processo coronoide, cabeça, côndilo, eminência, fossa articular, eminência, dá pra ver tudo, entendeu? Ângulo da mandíbula, tuberosidade, macetérica. Ricardo, Oi. Não, top é mesmo, vai ser O olhinho tá mais pra fora, isso é um homem. você vai entender Hã? o que eu quero perguntar. O ligamento, ele passa dentro dessa língua? Não, ele insere. A língua tá assim, ó. Ele não Eu passa tenho, ó, eu tenho o dentro. forame É aqui. isso mesmo. O Na forame tá cabeça dessa dói forma, toda vez. tá? Face Estudando interna. anatomia, minha cabeça O dói. forame tá assim A língua tá. e a língua tá aqui. É uma ponta. Imagina uma ponta mesmo. O ligamento vem cá e insere nele, se gruda nele. Tá? E a gente insere dentro dele. Tá lá em Ele cima, gruda. que é Só um apoio. É. É igual. Pegou Sabe quando o muito. Homem-Aranha joga teia? Tem que parar de Não, desenho mas minha que filha. eu já achei que era. Tá tudo bem? 44 minutos. Tá ótimo, graças a Deus. Não, tô preocupado. Camila, vai tentar cortar os nossos. Olha, preocupado Mas eu depois- tô Hã? Preocupado eu tô é como que minha cabeça vai. Não, vai ficar ótimo. Aqui, tem que começar a associar. É muito. Você tá curtindo, tá? Nossa, eu tô Não adorando. fica agarrando em alguém de dentista, pelo amor de Deus. Pois é. Dentista, bactéria, pelo amor de Deus. Raspar Não, é dentista. muito legal. É muito legal. Não é anatomia, né? Sim, Eu vou raspar o dentinho, ai meu Em Deus. seguida, Para com isso, respeito. Só Não, o Arthur. moleque. os sulcos miloidoides são Diferente do bilaterais, que eu vou se explicar. estendem em uma direção anterior-inferior Aqui, ó. a partir Sulco miloióide, porque vai inserir o músculo. Associação. Ridícula essa parte. Um dia que vocês pegarem aí, ó, marca um barzinho que vocês estão fumando, dia, leva um gente. livro de anatomia de madeira, começa, pergunta e resposta, tipo o jogo da verdade. Quem errar fez uma pergunta boa, acabou. Você já começa na sincondrose sem o sintoma.
e já vira a primeira. É Da muito face inferior de cada folha mandibular. Cada sulco miloioide apresenta uma depressão oblíqua que permite a passagem do nervo e da artéria miloioides. O nervo e a artéria cursam por esse sulco para suprir os músculos miloioides e o ventro anterior do músculo de gástrico. O último marco ósseo que veremos hoje está localizado na superfície medial do ângulo da mandíbula. Aqui podemos encontrar uma estrutura óssea rugosa, conhecida como tuberosidade pterigoide. Esse E vai inserir qual músculo? Tuberosidade pterigoide. Vai inserir o músculo. Qual? Lateral ou medial? Medial. Ah, eu não sei se é o medial ou lateral. Aí depois eu vou ensinar um truque para vocês. Chegar lá. Eu tenho o lateral e o medial. O lateral, ele vai na fóvea, no colo, no pescoço, na mandíbula. O pterigoide medial vai na mandíbula. Tem um jeito de decorar. Calma, calma. É muito legal. é um importante local de inserção para o músculo Tá todo mundo pterigoide liberado para medial. mal trazer vape, cacete, Agora, vai que vemos a viajar. anatomia da mandíbula, vamos aprender Chama vape? são Usou o nome Viaja novo? não. Como é que chama o Você negócio? já deve ter adivinhado. Vape? Maconha, A não? mandíbula Não, é vape é fundamental uma no filha só, né? processo da É um mastigação. cigarro eletrônico. Eu falei errado? Eu Certo? sei isso. Tá certo. Agora É não tô falando que dos eu outros. sei o que é Não, não, vai distribuir pra galera aí. Mas agora tem um outro nome, tem? Não que eu sei. Pra mim, isso Fala é aí. maconha. Matheus Não, maconha sabe. é só se for canabidiol, sem THC, gotinha. Pode. Ah, CBD. Como na época do nosso perfume cloroforme, Aí é sim. ter Os eu músculos da participar. mastigação se inserem na superfície da mandíbula, provocando movimentos desse osso na articulação Olha, eu vi ela falando temporomandibular. É, Malu? Esses movimentos incluem elevação e depressão, Já tô até vendo vocês na ouvidoria hoje lá, o professor maconheiro jogado aqui de banco todo mundo. Me dá um Cheira gosto nosso de perfume. coleguinha da pele. cheira, lança perfume, você fala mal do O colega. Arthur ficou em contração e retração da mandíbula pediatria, e nos permitem virou abrir e neurologia. fechar a boca quando mastigamos e Ele virou falamos. todos. Espero que não ao mesmo tempo. E isso é tudo sobre a anatomia da mandíbula, mas não vá a lugar nenhum, porque temos uma nota clínica sobre a mandíbula só para você. Deve ter outro jeito. Olha, eu acho que essa mandíbula era mais Podemos tranquila. comentar Eu um vou pouco tranquilo. sobre a mastigação. Tablet da É a mais fácil de tudo. Os músculos da mastigação se inserem na superfície da mandíbula, provocando movimentos desse osso na articulação temporomandibular. Esses movimentos incluem elevação e depressão, bem como protração e retração da mandíbula, e nos permitem abrir e fechar a boca quando mastigamos e falamos. Ruminância. Vocês viram o que ele falou agora, depois a gente vai ver com calma, tá aí. É Mas muito ele legal. falou de abertura e fechamento de boca. E ele falou que a gente consegue, se você forçar um pouco, você consegue jogar sua mandíbula um pouquinho pra frente, consegue? Ah. Então, quem faz essa função são os músculos que são pertencentes ao músculo da mastigação. Depois a gente vai ver Você que sente? existe um movimento que a gente faz principalmente para confirmar ajuste oclusal na restauração, é o movimento de lateralidade. Aí entra alguns outros músculos. Você também, sente? tá? Vai separar. Espero que não ao mesmo tempo. Mas a mandíbula é o mais simples de todos. E isso é tudo sobre a anatomia da mandíbula, mas não vá a lugar nenhum, porque temos uma nota clínica sobre a mandíbula só para você. Tá ficando doido. Não, De vez em não. quando, podemos ter que arrancar um dente, ou talvez Essa perder palavra um não dente, existe uma hoje, luva. arrancar Então, dente. Estranho. É extração. Vocês não falam isso não. Já vai arrancar hoje. Não, pelo amor de Deus. ouvimos antes. Ninguém arranca Quando nada não, no perdemos máximo o dente dinheiro das adulto pessoas. na arcada É o que inferior, mais arranca. pode ocorrer a reabsorção do osso alveolar. Com o tempo, quando um dente está ausente, o osso alveolar começa a ser É isso, por isso que o velhinho tem aquela boquinha bem banguelinha. Então, quando o paciente, fazendo uma nota clínica aqui, se o paciente, por exemplo, começou a perder os dentes, começa a ter uma reabsorção do processo alveolar, e ele não reabilita hoje em dia, por exemplo, com os implantes. Então a tendência vai terminando, absorvendo todo o processo alveolar, ficando praticamente só a base. Alguns pacientes, é normal a gente ver o forame mentoniano, na realidade, ele na parte oclusal. Reabsorve tanto que esse forame vem aqui para cima aqui. Então, por exemplo, a parte inferior da mandíbula é uma parte muito mais difícil da gente reabilitar com prótese total quando chega numa reabsorção desse nível. Por quê? Eu não tenho rebordo para minha prótese total apoiar. Vai pôr e sair.
Entendeu? Então, num caso desse, por exemplo, o que a gente pode fazer são duas técnicas que existem. O overdentro, que são dois grandes pacotes tipo desador suportado por macho ou fêmea, ou protocolo, ou uma coisa desse tipo. Tá? Então, qual osso é reabsorvido depois da perda total dos dentes? É o processo alveolar. Bem? Que absorve muito. Reabsorvido. Os osteoclastos quebram o osso, liberando os minerais de volta para a corrente sanguínea. Este é um processo natural. No entanto, ele pode ser acelerado por deficiências alimentares, como deficiências de vitamina D, ou como resultado de doenças de densidade óssea, como osteopenia, osteoporose e raquitismo. Se uma... outra nota para vocês, até no dia a dia. Osteoporose hoje, osteopenia, está muito grande a quantidade de pacientes que tem. E além da vitamina D, que está sendo muito usada, complementação de cálcio também, um dos medicamentos que está sendo mais usado hoje, não sei se vocês ouviram falar, é a classe dos medicamentos chamados bifosfonatos. Os bifosfonatos são medicamentos anti-reabsorvíveis. Depois eu vou dar uma aula para vocês sobre isso. O que esses medicamentos fazem? Nós temos os osteoclastos e os osteoblastos. O osteoblasto produz matriz orgânica para ser mineralizada para virar osso, e o osteoclasto reabsorve. Vamos supor, agora ela falou que você tem uma osteopenia, você está com déficit de cálcio, de minerais, o organismo manda o osteoclasto comer um pouco do seu osso e jogar esse cálcio na corrente sanguínea. Então a gente tem um desequilíbrio nisso quando o paciente tem osteoporose. Quando eu tomo esses medicamentos chamados bifosfonatos, eles praticamente, o que eles fazem? Eles bloqueiam a atividade do osteoclasto. Não existe mais reabsorção, porque o paciente já tem osteoporose ou osteopenia, os ossos já estão fracos. Só que ele não limita a atividade do osteoblasto. O osteoblasto continua produzindo osso. Com isso, o osso fica tão mineralizado que eu tenho uma diminuição, agora você tem que pensar em nível celular, de microcirculação óssea. Então aquele osso ele fica pobre em circulação e nutrientes. Por que isso é importante para a odontologia? Porque o paciente que toma bifosfonato é um paciente que a gente tem que ligar o alerta quando a gente vai atender ele, se esse paciente tiver indicação de cirurgia, exo, biópsia ou qualquer outro desse tipo e implante. Porque a chance de eu ter uma infecção e uma osteonecrose induzida por bifosfonato é muito grande. Até hoje, nesse exato momento, não existe um consenso mundial de como que a gente faz. Por exemplo, eu peço para o paciente parar de tomar essa medicação por quanto tempo? Esse paciente toma essa medicação de 2 vias, oral ou injetável. A injetável é muito pior. O injetável e o oral, existem estudos mostrando que mesmo depois que o paciente para de tomar esse medicamento, ele fica no organismo do paciente por anos. Então, assim, não existe uma forma segura de você virar para o paciente e falar assim, eu vou fazer a extração desse dente seu, dessa raiz residual, eu consigo colocar um implante e não vai dar problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado hoje na clínica odontológica quando o paciente fala assim, eu tomo algumas vitaminas, eu quero saber qual vitamina. É uma lá. Não, então o senhor vai tirar uma foto, vai trazer para mim, perguntar para o médico, vai escrever o nome e trazer. Eu quero saber. Eu não sei. Você vai ter que investigar ou até mesmo ligar para o médico. Tá? Intervenções ósseas em pacientes que tomam vitaminazinha e não sabem o que é, a gente tem que investigar, porque é muito perigoso. Esse tipo de osteonecrose pode evoluir por uma osteomielite aguda ou crônica, gravíssima, virando uma infecção odontogênica. Tá? Então lembre-se bastante desse nome, classe dos bifosfonatos. É gravíssimo isso para ele. Sabe quais são os nomes? Grande parte dos dentes que estiverem faltando, gradualmente ao longo do tempo, as estruturas inferiores da mandíbula podem ser encontradas mais. Essa pergunta que você fez é interessante. Todos os pacientes, vamos falar todos, 95% dos pacientes que tomam bifosfonato, eles acreditam que é uma suplementação. Por isso que eu sempre vou falar para vocês, eu tomo uma vitamina para osteoporose, Paulo. Mas na hora você pergunta, qual? Eu quero um nome, eu da caixa. Tá? Isso é medicação. Isso é medicação, não é suplementação, não. Só que eles acham que é um cálciozinho, ou então eles acham aquele Ora Pronovos que vem da Record, essas coisas. Não é. Aí você precisa. Dá para fazer o tratamento clínico normal? Dá. O
O problema é se eu tiver que fazer cirurgia no paciente, que envolve osso, corte, osteotomia, estectomia ou implante. Aí a conversa é mais embaixo. Dá para atender? Dá, mas nós vamos fazer um termo de consentimento nesse paciente, avisando que ele toma esse medicamento, que existe uma chance dele perder a cirurgia, perder o implante, ter infecção, e de ele datar e assinar. Ele aceitou, porque aí a culpa é mútua, não é só você. Agora você faz, por exemplo, um tratamento nesse paciente, acontece alguma coisa, você não tem nenhum termo assinado, fica parecendo que você indicou e não explicou o que poderia acontecer, as complicações. É a culpa sua. Tá? Então ambas as partes decidiram prosseguir, fazer cirurgia, implante, etc. Próximos da borda superior, devido à extensa reabsorção e ruptura. Em alguns casos, a reabsorção óssea pode atingir o nível do forame mentual, levando à sua erosão completa. As estruturas neurovasculares que passam por esse forame ficam expostas e sob risco de lesão. O tratamento inclui suplementos e medicamentos que diminuem a deficiência de vitaminas. Em reabsorções ósseas mais progressivas, enxertos ósseos ou gengivais podem ser realizados. E estamos quase terminando, mas antes disso, vamos fazer um rápido resumo para nos lembrar do que aprendemos hoje. Iniciamos este tutorial com o corpo da mandíbula. Aqui nós exploramos a parte alveolar e seus septos interalveolares. Passando para o aspecto inferior do corpo da mandíbula, encontramos a base da mandíbula. A fossa gástrica pode ser encontrada aqui, perto da linha média. Em seguida, exploramos a superfície. O músculo que insere na fossa gástrica? Fossa gástrica, músculo de gástrica. Ventre anterior. Superfície externa do corpo da mandíbula, identificamos no centro a sínfise mandibular. Logo abaixo da sínfise mandibular, encontramos a eminência de forma triangular, conhecida como protuberância mentual, que é limitada em ambos os lados pelos tubérculos mentuais ósseos. Aqui, para aí um minutinho, por favor. Sempre vai ter 2 tubérculos? Sim, tubérculo sim, vamos chegar lá. Porque aqui, Só que ó, mostrando um. Ele tá central. Aí provavelmente deve ser a proeminência. Aqui, não, tubérculo. Então a posição está errada. Aqui, então, triângulo. O triângulo, só que a proeminência é a base do triângulo no chão. Não, tá. Aham. Mas é. São dois. É. Muitas vezes, às vezes você pode pegar uma peça na ponta também e não ver. Superior e lateralmente a essas estruturas, encontramos os forames mentuais, que permitem a passagem do nervo e dos vasos mentuais. As últimas estruturas externas do corpo que observamos foram as linhas oblíquas que se estendem da borda anterior do ramo até o tubérculo mentual. Na superfície interna do corpo da mandíbula, encontramos as espinhas mentais, que se encontram na face posterior da sínfise mandibular. A superfície interna da mandíbula é dividida pelas linhas miloioides pareadas oblíquas. Essas linhas formam um local de inserção dos músculos miloioides. Logo acima da linha miloioide, identificamos a fossa sublingual que abriga a glândula sublingual. Inferiormente à linha miloioide, encontramos o último marco ósseo da superfície interna, a fossa submandibular, que abriga outra glândula salivar, a glândula submandibular. Em seguida, encontramos os ramos direito e esquerdo da mandíbula. Aqui definimos suas 4 bordas e 2 superfícies. Começamos com a borda posterior, que geralmente é coberta em sua totalidade pela glândula parótida, seguida pela borda inferior, que é contínua com a base da mandíbula. Nesse ponto, identificamos o ângulo da mandíbula, que é formado pela interseção das bordas posterior e inferior. Em seguida, chegamos à borda anterior, que é contínua com a linha oblíqua do corpo da mandíbula. A borda final do ramo é a borda superior, que contém 3 marcos ósseos: o processo coronoide, a incisura mandibular e o processo condilar. A ponta do processo condilar é conhecida como cabeça da mandíbula, que se articula com o osso temporal na articulação temporomandibular. Apoiando a cabeça está o colo da mandíbula, que é a parte inferior do processo condilar. Na face anterior do colo,
há uma pequena indentação conhecida como fóvea pterigoide, que fornece a inserção distal do músculo pterigoide lateral. Em seguida, exploramos as superfícies do ramo da mandíbula, começando com a superfície lateral. A superfície lateral é amplamente coberta pelo músculo masséter. Na face lateral do ângulo da mandíbula, identificamos a tuberosidade massetérica, local de inserção do músculo masséter. Seguindo para a superfície medial, identificamos o forame mandibular, que forma a abertura interna do canal mandibular, local de passagem do nervo e dos vasos alveolares inferiores. Logo antes do forame mandibular, encontramos a língula da mandíbula, que atua como um local de inserção para o ligamento esfenomandibular. A seguir, encontramos o sulco miloioide, que se estende em uma direção anterior-inferior, a partir da face inferior do forame mandibular. O último marco ósseo do ramo é a tuberosidade pterigoide, localizada na face medial do ângulo da mandíbula. Depois de aprender a anatomia da mandíbula, encerramos o tutorial com uma nota clínica em que vimos a reabsorção que pode ocorrer do osso alveolar como resultado da perda do dente mandibular. Isso é tudo que temos por hoje. Obrigada por assistir e bons estudos.